Bom dia a todos e a todas. Vamos continuar o assunto de etiologia e vamos falar agora sobre as doenças bióticas causadas por organismos vivos fitopatogênicos, no caso, que a gente está estudando a fitopatologia. Acompanhe. Finalizamos as doenças abióticas, então vamos falar agora sobre as doenças bióticas causadas por organismos vivos, que são infecciosas ou parasitárias ocasionadas por agentes patogênicos. Elas são causadas por micro-organismos que podem matar as plantas diretamente ou indiretamente e podem debilitá-las severamente, levando à morte. Pode ser a morte por desnutrição, porque não passa nutriente para a planta, ou por alguma infecção secundária. E aí, gente, pode ser causada por quê? Pelo vírus, por alguma bactéria, por algum fungo, nematóide, fitoplasmas, viroides, entre outros. Que eu vou mostrar para vocês algumas doenças bem conhecidas do milho, doenças foliares e das espigas. Por exemplo, tem a ferrugem comum, que é muito conhecida no milho, causada por um fungo. Tem também a mancha de diplódia, a mancha branca, a podridão de fusário, também causada por um vírus, ou por um fungo. E o carvão são algumas das doenças mais conhecidas do milho. Outras doenças bem conhecidas são helmintosporiose, ainda falando do milho aqui, causado por um fungo. A planta ela fica com essas rajadas aqui. A cercosporiose fica com essas estrias, também causada por um fungo. A mancha branca, causada por um fungo também. O raiado fino, causado por um vírus, como se fosse um mosaico. Aqui a podridão da espiga, causada por um fungo. E a podridão bacteriana, aqui no milho, causada por uma bactéria, né? Então, o milho ele pode ser atacado, como todas as outras plantas, por todos esses organismos. E aí caracteriza-se uma doença biótica. Já no cajueiro, tem a antracnose, você vê essa rachadura aqui no pseudofruto. Aqui também a castanha, ela fica com esse aspecto, fica menor também. E também o oídio do cajueiro, que é a doença que ataca mais o cajueiro hoje em dia, que é também causada por um fungo. A antracnose e o oídio são causados por fungos. E então são doenças bióticas. Aí esse fica com esse aspecto também, aqui no oídio, e a inflorescência ela fica desse jeito, morre mesmo, que são as flores aqui do cajueiro. E geralmente faz a aplicação, o controle do oídio com o enxofre. O enxofre elementar você pode aplicar, que é orgânico, e você pulveriza nas inflorescências logo antes de começar realmente a florar. As primeiras florações você já aplica para prevenir, no caso a prevenção desse fungo que acaba mesmo com a produção do cajueiro. Já no feijão, temos aqui a antracnose. A antracnose, ela ataca a maioria das culturas. Então, aqui a antracnose, você vê que a vagem do feijão fica desse jeito, com esse aspecto aqui necrosado, com essas manchas escuras, né? A folha também fica desse jeito, então já tem aquele problema de fazer a fotossíntese, produzir carboidratos e frutos, e a vagem ela fica prejudicada. O mosaico comum, aqui causado por um vírus, então antracnose causada por fungo, mosaico comum. Quando a gente fala em mosaico é vírus, tá? Fica esse amarelado, você pensa até que é falta de nutrientes, mas não, é o mosaico. E o crestamento bacteriano causado por uma bactéria, ser bem característico no feijão aqui, amarelado assim com essas manchas. Isso aqui é causado pelas Xanthomonas campestres e é uma bactéria que está fazendo isso aqui também com as vagens. Um sintoma também bem característico na mandioca, sintoma foliar, é o de bacteriose, esse aqui, ó, que fica meio preto, com essas pintinhas pretas, meio amareladas. Então, aqui são sintomas foliares da bacteriose da mandioca. E aqui também, essa figura mostrando o crescimento das Xanthomonas. Xanthomonas é uma bactéria, Xanthomonas axonopodes. Sintomas em folha de mandioca aos 9 dias após a inoculação, aqui, ó, aos 9 dias depois que foi inoculado essa bactéria aqui em meio de cultura, foi cultivada em meio de cultura. Aí o pessoal pegou, injetou, borrifou, né,
essa bactéria e 9 dias depois de apresentar os sintomas na mandioca. Aqui são os sintomas, aqui no item C, em folhas de mandioca aos 13 dias após a inoculação. Então, acaba mesmo. Olha aqui como é que fica a folha, como é que ela vai fotossintetizar desse jeito. Bem complicado. E aqui no D, exudação de pus bacteriana em haste de muda de mandioca, 13 dias após a inoculação. Então, ele também ataca, no caso, essa haste e as folhas. Vamos falar então sobre a denominação dos patógenos. O nome genérico é escrito com inicial maiúscula e grifado, mas o nome específico é escrito com inicial minúscula e grifado. Por exemplo, Coletótrico gloesporioides, que é o fungo que causa a antracnose, o nome científico, né, do fungo que causa a antracnose no cajueiro, ele pode ser grifado ou pode ser itálico. A gente utiliza mais itálico, então sempre tem que ter a primeira letra maiúscula e tem que ser todo itálico. Os nomes subespecíficos como patovar, PV, se você vê assim, PV é patovar. Esse termo ele serve para diferenciar bactérias que não podem ser distinguidas por testes bioquímicos tradicionais, mas que possuem uma gama de hospedeiro distinta, isto é, variam quanto à patogenicidade. É um termo mais ou menos equivalente à forma specialis empregada na nomenclatura dos fungos, mas é de mais bactéria. Assim, segundo essa proposição, é bactéria causada, por exemplo, uma bactéria causadora da bacteriose do maracujá passaria a chamar-se X. campestris, que é a Xanthomonas campestris patovar passiflora. O termo patovar implica que essa Xanthomonas passiflora passaria a pertencer à espécie Xanthomonas campestris, não como variante, mas sim como uma patovar. Aí, se vocês virem escrito esse SUBSP é subespécie, VAR variedade e FSP forma especialis. Também são escritos com inicial minúscula e não em itálico. Esse termo SPP quer dizer que são várias espécies. Então, ataca várias espécies. E o SP é espécie desconhecida. É isso, pessoal. A gente finalizou o assunto etiologia. Falamos das doenças abióticas e também das doenças bióticas. E qualquer coisa estou no Google Classroom, como também nos grupos de WhatsApp. Bons estudos a todos e tchau!